Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Silveira e hoje nós vamos falar sobre precificação. Como eu já tinha prometido para vocês, para quem participa do grupo, né, que a gente ia ter uma aulinha sobre precificação, hoje eu vou estar falando para vocês sobre como precificar. Eu sei que muita gente já sabe isso, né, então um time que está vencendo a gente não mexe. Mas tem muita gente também que não sabe fazer esse cálculo, tá? Não sabe quanto custa cada produto, quanto custa a massa, quanto custa a cobertura, as embalagens, não consegue fazer esse cálculo. Então o vídeo de hoje é esse, o intuito do vídeo de hoje é estar passando para vocês, tá? Como que faz esse preço, como que a gente calcula esse preço, para que vocês saibam o valor do produto de vocês, para estar passando para o cliente e vocês terem lucro, tá? Porque além de amar, né, o que a gente faz, o nosso negócio ele tem que ser rentável, né? Então a gente precisa sim saber quanto custa aquele produto e quanto, a partir de quanto tu pode estar vendendo para o teu cliente, né? Tu não pode seguir o que a fulaninha está vendendo, o que a ciclaninha está vendendo, tá? E seguir a linha delas, porque o que tu paga é diferente do valor que elas pagam, tá? O valor que eu pago dos meus produtos é diferente do que tu paga, do que da tua colega paga. Então vocês não podem se basear, né, no que os outros estão vendendo. Claro, vocês precisam sim ter uma ideia de quais são os valores que estão no mercado, mas não podem basear o preço de vocês no preço das outras pessoas, dos colegas de vocês de trabalho, tá, gente? Então vocês precisam, é uma obrigação de vocês como empreendedores, de saber o valor que custa, tá? Cada produto de vocês, para vocês poderem estar precificando, tá? E colocando esse valor para vender para o cliente de vocês. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa saber, e quem está no nosso grupo lá no WhatsApp foi um teminha, né, de casa para vocês, que era a lista de mercado, né? Quais os valores que vocês pagam, quanto que vocês pagam a farinha, o açúcar, o fermento, o óleo, os ovos, bicarbonato, achocolatado, cacau, tudo que vocês gastam, tá? Nos produtos de vocês, seja doce, seja bolo, o que for, o que vocês fizerem, vocês precisam saber os valores do mercado que vocês estão pagando hoje, tá? Atualmente no mercado. A tabela está sempre mudando, então vocês não podem ficar, né, vocês não podem estar precificando com os valores que vocês pagavam há um ano atrás, tá? Então vocês precisam estar sempre se atualizando. Participa do grupo, então o teminha de casa era fazer essa listinha do supermercado, né? No que vocês gastam no mercado, nos fornecedores, onde for, pra gente estar sabendo quanto a gente está pagando de cada material. Porque às vezes, sem querer, né, a gente vai no mercado, compra tudo que tem que comprar e não sabe os valores. E na hora de calcular, coloca outro preço e vai por cima assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a gente precisa saber exatamente quanto vocês estão gastando para poder estar calculando o valor do produto de vocês, tá? Então, pra gente começar, façam uma lista, tá, do mercado, do que vocês gastam, tá? Separa um caderninho só para isso, para vocês precificarem sempre os produtos de vocês e também estarem usando o caderno para anotar o que vocês vendem por dia, por semana, no mês, para vocês terem uma noção do que tá saindo de encomendas, quantos produtos vocês estão vendendo, né? É interessante ter esse caderninho, né? Isso pode ser tema para um outro vídeo, para mim tá falando desse planejamento para vocês, tá? Com a lista do mercado na mão, com os valores direitinho que vocês pagam, tá? Pelo preço, pelo pacote que vocês compram, né? 1 quilo de farinha custa tanto, 1 quilo de açúcar custa tanto. Com essa lista agora na mão, nós vamos, tá, calcular a nossa receita. Eu tô aqui com uma receita de caseirinho, tá? Uma receita que tem no nosso canal no YouTube, depois eu posso estar passando aqui pra vocês fazerem. Essa aqui é uma receita que eu peguei de modelo pra gente estar usando, tá, gente? E aí eu vou calcular agora com vocês os valores. Eu vou pegar minha lista do mercado, tá? Que eu fiz com os valores que eu pago, tá? E aí a gente vai fazer agora, então, vamos dividir, tá, o valor do que a gente paga no mercado dividido pelo que realmente a gente usa na receita, tá? Antes da gente estar passando aqui,
vocês precisam, tá, escrever numa outra folha, além da lista do mercado, vocês precisam escrever numa outra folha a receita de vocês, tá? Item por item. Aqui eu coloquei primeiro a massa. Então, o que vai nessa massa de caseirinho? Vai 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, tá, gente? Eu pesei e deu 310 gramas, tá? Então, assim, ó, se vocês não têm balança para estar pesando essa medida exata das xícaras, o que vocês podem estar fazendo? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas vocês vão ter, já que vocês não têm balança, vocês vão ter certeza do que tá rendendo essa receita, tá? Peguem 1 kg de açúcar, tá? E verifiquem quantas xícaras esse quilo de açúcar rende para vocês. Então, um exemplo, o meu quilo de açúcar dá 8 xícaras, tá? E eu paguei R$2 nesse quilo de açúcar. Então, eu vou pegar os R$2 dividido pelas 8 xícaras, tá, gente? Vai me custar 25 centavos cada xícara. Então, eu vou fazer esses 25 centavos que custa cada xícara vezes 2 xícaras que eu uso, tá? Que vai ser 50 centavos. Né? Isso é o cálculo que vocês vão fazer se vocês não tiverem balança e tiverem que dividir pela quantidade de xícaras que vocês usam, ou copo, algum medidor que vocês têm, tá? E aí fica mais fácil, não é porque vocês não têm a balança que vocês não vão estar calculando esse valor, tá, gente? Dá um trabalhinho, dá, mas vocês vão ter a certeza do valor total, do valor que custa o produto para você. Então, vamos seguir aqui, depois eu volto de novo no dividindo, tá? Então, a minha massa são 3 ovos, 2 xícaras de açúcar que eu pesei e deu 310 gramas, uma xícara de óleo, que lembrando que a minha xícara dessa receita ela é de 200 ml, tá? Então, se eu tô usando uma xícara de óleo, é 200 ml. Uma xícara de achocolatado eu pesei e deu 120 gramas. Se vocês, lembrando de novo, se vocês não têm balança, vocês peguem uma xícara, tá? Abram aquele pacote e depois vocês fecham direitinho lá, que não tem problema, vocês vão estar usando ele, tá? Mas peguem aquele pacote de achocolatado que vocês usam, de cacau em pó, de chocolate em pó, e façam essa medida com as xícaras, para ver quantas xícaras rende esse pacote, para vocês estarem dividindo e chegarem no valor correto, tá, gente? Nada de achômetro, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não, tá? Então, vamos calcular direitinho para vocês terem a certeza do valor que é o produto de vocês e aí vocês não estarem no prejuízo, né? E sim, a gente faz o que a gente ama, mas a gente quer que ele seja, né, que ele seja rentável, que ele nos dê lucro, né? Então, eu tenho aqui toda a minha receita, tá? Aí uma xícara de achocolatado, e vocês façam isso aí, tá? Toda a receita bem detalhadinha para vocês calcularem item por item, tá? Uma colher de sopa de cacau eu pesei e deu 15 gramas, a mesma coisa que eu falei pra vocês, tá? Verifiquem quantas colheres dá, quantas xícaras dá para vocês estarem aí dividindo, tá bom? 3 xícaras de farinha, pesei e deu 430 gramas. Uma colher de sopa de fermento, 12 gramas, tá? Uma colher de sobremesa de bicarbonato, 8 gramas, tá? Essa é a minha massa, pra mim poder estar fazendo o caseirinho, tá, gente? Então, depois que eu calculo a massa, no meu caso, do caseirinho, tá? Eu tenho a massa pra calcular, o recheio e cobertura, que eu faço com a mesma receita, tá? A mesma receita que recheia o caseirinho, ela cobre o caseirinho. Então, eu vou fazer só um cálculo, tá? Mas se vocês fazem bolos, vocês vão ter que calcular o valor do recheio e depois a cobertura separada, tá? Ou se não vai cobertura, ou se é uma outra coisa que vocês fazem, se é docinho, se é cupcake, se é salgado, tudo, todo passo a passo do que vocês usam e gastam, tá? Tem que ser calculado. Por isso que a gente calcula por etapa para saber quanto que eu gasto na massa, quanto que eu gasto no recheio e na cobertura, tá? Depois tem as embalagens. Então, essa aqui é a minha receita da massa e aqui o que vai no meu recheio e cobertura, tá? Eu uso leite condensado, creme de leite e achocolatado.
Pode ser cacau, pode ser chocolate em pó, sim, o que vocês usarem, tá? Então aí vocês calculem o que vai na receita de vocês, tá? Mas é muito importante vocês terem isso numa folha para vocês estarem fazendo esse cálculo, tá, gente? Vamos calcular a massa, tá? Na minha massa vai 3 ovos, tá? Eu pago o ovo, aqui na minha lista de mercado, R$12, 30 unidades, tá, gente? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu pago 30 unidades de ovos a R$12, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir, tá, esses 30 ovos por esses R$12 para saber quanto que me custa cada ovo, tá? Então, R$12, tá, dividido por 30 unidades, sai 40 centavos, tá? 40 centavos cada ovo. Eu pago cada ovo 40 centavos. Então, se eu pago cada ovo 40 centavos e eu preciso de 3 ovos, então eu vou fazer os 40 centavos vezes 3, que dá R$1,20. Então eu gasto R$1,20 de ovos, tá? Próximo item da minha massa são 2 xícaras de açúcar, tá, gente? Então, quanto eu pago o açúcar aqui na minha lista de mercado? R$2,69 o quilo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer R$2,69, que é o valor do quilo, tá? Dividido por 1.000. 1.000 quer dizer que são 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas dá 1 quilo. Então, eu vou dividir por 1.000. E aí, eu vou ter o valor de cada grama. E aí, depois que eu tenho esse valor aqui, ó, de cada grama, vezes, tá? Porque eu tenho o valor da grama. Eu preciso saber quanto custa 310 gramas. Então, eu faço esse valor que deu aqui na calculadora, vezes 310, tá? Que é as 310 gramas que eu uso, tá? Que deu 83 centavos, tá, gente? Então, retomando, R$2,69, que é o valor do quilo do açúcar, dividido por 1.000, que é as 1.000 gramas, tá? Vai me dar o valor da grama vezes o que eu uso, 310 gramas. Então, o valor ficou 83 centavos. Eu gasto 83 centavos nessa receita de açúcar, tá? Então, vamos voltar àquele cálculo das xícaras, tá? Se vocês acharem difícil ou não tem balança em casa para estar pesando, tá? Exemplo, então, gente, tá? Se eu não tenho balança para pesar e eu preciso das xícaras, tá? De novo, eu peguei 1 kg de açúcar e medi a minha xícara, tá? Minha xícara tem 200 ml e aí só que tem 200 ml, tá? Só que eu peguei esse quilo de açúcar e medi quantas xícaras esse quilo de açúcar rende. E no meu cálculo, medindo, deu 6 xícaras e meia. Já que eu não tenho balança, então eu vou medir na xícara. Então, se 1 kg de açúcar, tá, me rende 6 xícaras e meia, é isso que eu vou fazer agora. É esse cálculo que eu vou fazer agora, então, tá? Vai ser os R$2,69 do açúcar que eu paguei lá no mercado, tá? Dividido por 6,5 xícaras, né? 6 xícaras e meia, tá? Então, R$2,69 dividido por 6,5, né? Que seriam 6 xícaras e meia, vai sair 41 centavos cada xícara, tá? Quase 42 centavos cada xícara. Então, se eu uso 2 xícaras, vai ser 41 centavos vezes 2, que vai dar 0,82, quase 83, que é esse valor aqui, tá? Dá na mesma, gente, tá? Tanto calculando pelas xícaras, que rende o pacote do açúcar, da farinha de vocês, quanto por gramas, tá? Vocês vão chegar no mesmo valor, tá bom? Então, não deixem de fazer, porque, ai, Bianca, eu não tenho balança, ai, porque é difícil, ai, eu não entendo. Gente, é bem simples, tá? É só vocês pararem e pensarem e calcularem isso aí. Não tem mistério nenhum, tá? É uma coisa muito importante que vocês precisam saber, o valor do produto de vocês, quanto vocês estão pagando, tá? Porque tem muita diferença de um mercado para outro que a gente compra, né?
E também quando a gente está começando, a gente não tem um valor guardado para poder ir no lugar que está numa promoção e estocar, tá? Então por isso que é importante a gente fazer esse cálculo para que a gente não perca dinheiro, tá? Para que a tua atividade seja rentável e aí tu não tá tendo prejuízo, tá? Então façam, não é porque vocês não têm balança que vocês não vão calcular. Vocês viram que é bem fácil, é só pegar, medir quantas xícaras dá aquele quilo de açúcar ali, o quilo de farinha e dividir pelo valor que vocês pagaram no mercado, que vai dar o mesmo valor aqui do que se fosse pesado, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que ficar medindo, tá? Mas vocês, rapidinho, vocês fazem ali e tem o valor. Não procrastinem, façam, tá? Não deixem, eu vou fazer amanhã, depois de amanhã. Não, façam o quanto antes, anotem ali o que vocês gastam no mercado, o que vocês pagam no mercado, anotem a receita de vocês, que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir, tá? Então, voltando, o quilo de açúcar a gente já calculou, tá? Agora, uma xícara de óleo, 200 ml. Eu pago o óleo no mercado R$ 6,99, tá, gente? Então, R$ 6,99 e ele vem 900 ml, tá? R$ 6,99 dividido por 900 ml, né? Vai te dar um valor do ml do azeite, tá? Então, vocês vão fazer esse valor vezes o quanto tu usa, 200. Então, vezes 200 vai ser R$ 1,55. Então, eu gasto R$ 1,55 de óleo, tá? Então, para relembrar, R$ 6,99 é o valor que eu pago o óleo, dividido por 900 ml, que é o que vem na embalagem, tá? Vai me dar o valor do ml. E aí eu faço vezes a quantia que eu usei na receita, que no meu caso é 200 ml, tá? E aí a gente vai estar fazendo isso. Então quando vocês forem pesar líquido, leites, tudo isso, tudo é assim, tá? Pagou R$3 o litro do leite, dividido por 1.000, que é 1 litro que vem na caixinha, vezes 100 ml que vocês usam, vezes 200 ml vai dar o valor, tá, gente? Sempre assim. Então eu uso 1,55 de óleo. Agora, então, uma xícara de achocolatado tem 120 gramas, tá? Então, quanto que eu pago o achocolatado? Aqui, eu paguei R$10,99 o achocolatado, tá, gente? Então, R$10,99 e ele vem, o pacote que eu comprei, ele vem 800 gramas. Então, eu faço R$10,99 dividido por 800 gramas, que vai dar o valor da grama do achocolatado, tá? E aí a gente faz vezes esse valor aí, que o resultado vezes quanto que eu uso de chocolatado, 120 gramas, que vai dar R$1,64. Então eu gasto R$1,64. Agora, uma colher de sopa de cacau, que tem 15 gramas, tá? Quanto que eu pago o cacau? Eu pago R$19,90. R$19,90 dividido por meio quilo, né? Por 500. Então, R$19,90, que é o valor que eu pago o cacau, dividido por 500 gramas que vem no pacote. Vai dar 0,03 centavos a grama do cacau, tá? Então, esse valor eu faço vezes, tá? A quantidade que eu uso. Eu uso 15 gramas de cacau, então esse valor que deu aqui, vezes 15 gramas. 59 centavos eu uso de cacau. Então, agora o próximo item. 3 xícaras de farinha, tá? Que eu pesei e deu 430 gramas. Então, quanto que eu pago a farinha no mercado? R$2,59. R$2,59 dividido por 1.000, que é o que quer dizer 1 quilo de farinha, né? R$2,59 dividido por 1.000, que é 1 quilo de farinha, vezes quanto eu uso, tá? 430 gramas, vezes 430. E deu R$1,11. Então eu gastei R$1,11 de farinha nessa receita, tá, gente? Lembrando que se vocês não tiverem a balança, façam com as xícaras, tá? Peguem 1 quilo de farinha e verifiquem quantas xícaras rende aquele quilo de farinha. Aí é só pegar o valor que tu pagou a farinha, tá? No meu caso eu paguei R$2,59
dividido por tantas xícaras que aquele pacote de farinha te rendeu, tá? E aí vai dar um valor. E aí tu faz vezes, tá? Vezes quantas xícaras tu usa, tá, gente? Que vai chegar no mesmo valor que eu tô fazendo aqui, se eu pesando, tá? Então, o próximo item é fermento. Uma colher de sopa de fermento, que dá 12 gramas. Eu pago o fermento no mercado R$4,50 e vem 200 gramas, tá? Então, eu faço R$4,50 dividido pelas 200 gramas que vem na embalagem, tá? E o valor ficou em 2 centavos a grama, tá? Então, a gente faz esse valor vezes quanto a gente usa de fermento, que no meu caso eu uso 12 gramas. Então, é esse valor que deu vezes 12 gramas e vai dar 27 centavos. Agora, o último item da minha massa é uma colher de sobremesa de bicarbonato, tá? Que dá 8 gramas. Então, quanto que eu pago o bicarbonato no mercado? R$2,50 e vem 80 gramas. Então, a gente faz 2,50 dividido pelas 80 gramas que vem no pacotinho, tá? Que vai me dar um valor e eu vou fazer vezes esse valor vezes a quantidade que eu uso. Então, deu o valor aqui de 3 centavos vezes 8 gramas, tá? Vezes 8. E aí vai me dar o valor de quanto que eu gasto, né, em reais na minha receita. Então, eu gasto 25 centavos de bicarbonato nessa massa. Calculamos a massa, tá, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular item por item, tá? Pra ver quanto que essa massa custa pra vocês. Então, eu vou fazer 1,20 mais 83 centavos mais 1,55 mais 1,64 mais 59 centavos mais 1,11 mais 27 centavos e o último item é 25 centavos. Então, essa massa, tá? Ela me custou R$7,44 para fazer essa massa, tá, gente? Essa massa me custou R$7,44, tá? E essa massa, ela me rende 4 caseirinhos, tá? Então depois a gente vai dividir para saber quanto que custa a massa de cada caseirinho, tá? Vocês precisam saber, por exemplo, se a massa que vocês fazem, ou o docinho que vocês fazem, quantos ele rende, quanto que a receita que vocês estão calculando, ela rende, tá? Vocês precisam deixar anotadinho no cantinho escrito, né? Rende quantos essa massa? E aí para vocês depois, no final, vocês estarem calculando, tá? Então essa massa que a gente calculou aqui custou R$7,44, tá? E me rende 4 caseirinhos, tá? Então nós vamos calcular agora o recheio e a cobertura, tá? No meu produto eu uso, né, a mesma massa que eu for fazer pro recheio vai ser a cobertura também. Então eu calculo junto, tá? Mas se vocês usarem recheio e uma outra cobertura, então vocês têm que calcular o recheio e depois calcular a cobertura. Tá, gente? Nesse recheio e cobertura do caseirinho, tá? Eu uso 2 leite condensados, e 3 cremes de leite e 1 xícara de chocolatado, tá? Então, eu uso 2 leite condensados. Eu pago leite condensado no mercado R$4,29, tá? Então, R$4,29 vezes 2, tá? Porque eu preciso de 2 para fazer essa receita. Vai me custar R$8,58. Eu uso 3 cremes de leite. Eu pago o creme de leite R$2,69. Então, R$2,69 que é o custo de cada creme de leite, vezes 3, porque eu uso 3 unidades nessa receita. Vai me custar R$8,07. Então, eu gasto R$8 de creme de leite nessa receita, tá? Então, agora, e o último é 1 xícara de chocolatado.
Como eu já calculei aqui, então eu sei que uma xícara de achocolatado me custa R$ 1,64. Então eu só vou repetir aqui. Se vocês colocam cacau em pó, chocolate em pó, é só acrescentar na receita de vocês, tá? Tudo que vocês usarem. Se vocês usam chocolate puro, né, granulado, tudo que vocês forem usar na massa de vocês, no recheio, na cobertura, vocês precisam detalhar e estarem colocando os valores. Muito importante que vocês não esqueçam nada, tá? Tudo tem que colocar para vocês calcularem, para ver aonde vocês estão acertando e onde vocês estão errando, tá? Pra gente ter o valor certinho do produto de vocês. Então, nós calculamos a massa, tá? E agora a gente calculou quanto custa cada produto do meu recheio e cobertura, tá? Então, eu gastei R$ 8,58 de leite condensado, 8,07 de creme de leite e R$ 1,64 de achocolatado. Então, eu vou calcular o que eu gasto de cobertura e recheio, tá? Então, é 8,58 mais 8,07 mais 1,64. Então, aqui eu gasto 18,64 para fazer o recheio e cobertura. Então, agora que a gente já calculou a massa, já calculou o recheio e a cobertura, tá? Nós precisamos calcular a embalagem, gente. Embalagem. E se vocês usam adesivos, tá? Ou laço, fita, vocês coloquem aqui também, tá? Nesse cálculo. Tá? Então eu uso um adesivo, tá? Eu uso um adesivo, então a gente vai estar colocando esse valor também, tá? Pra colocar o preço da embalagem, tá? Eu pago R$15 e vem 10 unidades. Então nós vamos estar calculando assim, ó, R$15, tá? Dividido pelas 10 embalagens que vem no pacote, que vai dar R$1,50, tá? Então eu gasto R$1,50 cada, tá? R$1,50 eu gasto de embalagem para cada caseirinho, tá? E o adesivo eu pago 25 centavos cada adesivo. Agora, se vocês compram por milheiro, por a centena, vocês têm que calcular o valor que vocês pagaram pelo aquele pacote fechado e dividir pelas quantidades de adesivos que vieram dentro, tá? Eu já fiz o cálculo e eu sei que custa 25 centavos. Precisam pegar o valor que vocês pagam, tá? O valor total daquele pacote dividido pela quantidade de adesivo que vem dentro. E aí vocês vão estar sabendo quanto custa cada adesivo de vocês. E aí então a gente calcula a embalagem e o adesivo aqui, tá? Então de embalagem e adesivo eu gasto R$1,75. Embalagem e adesivo eu gasto R$1,75 para cada caseirinho, tá, gente? Agora, o que a gente precisa fazer com todos esses dados que nós temos, tá? Tá, então, o que a gente tem que calcular agora que a gente já sabe quanto custou a massa, quanto custou o recheio e quanto custou a embalagem com adesivo. Então, nós temos aqui, ó, R$7,44. O meu recheio que custou 18. Que massa. 18,64 foi o meu recheio. Então eu gastei 7,44 de massa e 18,64 de recheio, tá? Então o que eu tenho que fazer agora? Porque essa massa e esse recheio, eles cobrem 4 unidades de caseirinho, tá, gente? Então eu preciso somar esses dois valores aqui, tá? Porque eu sei que ele rende 4. Se ele rendesse menos ou mais, seria o valor que eu estaria, né, dividindo. Então, nós vamos somar agora, então, 7,44 mais 18,64. E eu gastei R$26,08 para fazer 4 caseirinhos. Vocês peguem o total da massa, ou o que for que vocês fazem, todos os processos, tá? No meu caso aqui,
eu só tenho da massa e do recheio, tá? Mas se fosse uma outra coisa, vocês teriam que ter, vamos supor, o docinho, massa do docinho, o granulado do docinho, tá? E aí por diante. Então, eu gastei R$ 7,44 na minha massa, mais 18,64 no meu recheio e cobertura, tá? E então, o valor total de massa e recheio que eu gastei foi R$ 26,08. Só que com essa massa e esse recheio, eu faço 4 caseirinhos, tá? Então, eu tenho que fazer esse valor de 26,08 dividido por 4, para mim saber o valor de cada caseirinho, tá, gente? Então, 26,8 dividido por 4, que é o valor que rende a minha receita, tá? Rende 4 caseirinhos. No caso, se vocês fazem docinhos, vocês vão estar dividindo por quantos docinhos a receita rende, por 50, por 100, por 20, tá? Me custou 6,52 centavos. Então, eu gasto 6,52 em cada caseirinho, tá? Que eu faço. O que a gente precisa calcular agora? Nós precisamos calcular agora o gás, o detergente que vocês usam para lavar a louça, a luz, a água, tudo isso. Então, como que a gente faz esse cálculo entrar, né, nos produtos de vocês? Então, aqui, quando a gente já sabe o bruto, tá, do produto de vocês, nós colocamos mais 10%. Que isso aqui inclui os gastos fixos, tá, gente? O que quer dizer? A água, a luz, tá? Isso aqui vai estar ajudando vocês a pagarem, através dessa porcentagem que vocês vão estar tirando o que vocês gastaram, tá? De luz, de água, para estar fazendo esse produto, tá? Aqui varia muito, gente, tá? Mas o mínimo é 10%, tá? Tem gente que coloca 15%, tem gente que coloca 20%, mas o mínimo aqui é 10%, tá? No mínimo 10% vocês precisam colocar depois desse valor que nós temos bruto aqui, que custou cada produto, tá? Então, cada caseirinho me custou R$ 6,52 e eu preciso colocar 10% dos gastos fixos. Então, pra gente saber quanto que é 10%, tá? Aqui a gente sabe que é 65 centavos, tá? Mas às vezes é um cálculo que é um pouquinho mais difícil de tu olhar sem saber. Então, o que vocês precisam fazer? Ou às vezes é quebrado 15%, 20%. Então, o que vocês precisam fazer? 6,52, no meu caso aqui, tá? Vezes 0,10, que é os 10%, que vai dar o valor, que deu 65,2 centavos, tá? Então, eu faço 6,52 mais 10%, que vai ficar, que é 65 centavos. Então, 6,52 mais os meus 65 centavos. O meu caseirinho, na verdade, então, ele custa 7,17. Tá, gente? Então, agora, baseado nesse valor, 7,17, nós vamos calcular vezes 3, tá, gente? Por que vezes 3? Ou vezes 2,5. Isso aí depende de cada um, né? Mas, por que 3? Eu gosto de usar o 3, tá, gente? Mas às vezes, dependendo da situação, às vezes a gente acha que ficou um valor muito alto e tudo mais, a gente acaba fazendo 2,5, tá? Pra ganhar na quantidade. Então, por que vezes 3? Esse valor vezes 3? Porque tem que pagar o valor que tu gastou no supermercado, tá? Então, vai pagar o 7,17. 2, porque vai pagar a tua mão de obra, tá? Mais 7,17 vai pagar o tempo que tu levou fazendo o teu produto. E 3, porque é o valor que tu vai guardar, que tu vai reinvestir. 7,17 vezes 3,
que é 1 para pagar o mercado, 2 para te pagar e 3 para te investir, tá? Então, vocês podem estar fazendo por 2,5 também, tá? Mas a gente vai fazer por 3. 7 com 17 vezes 3, tá? 7,17 vezes 3, tá? Ficou 21,51, tá, gente? E aí, agora que nós temos esse valor aqui, que nós acrescentamos a embalagem, tá, gente? Então, por que a gente acrescenta a embalagem no final das contas, né? A embalagem e a etiqueta? Porque vocês não fabricam, né? A embalagem, vocês não fabricam a etiqueta. Então, é só um valor que vocês vão acrescentar no orçamento. Vocês não tem que ganhar em cima disso, tá? Então, vocês calculem aqui o valor que custa cada produto, tá? E aí vocês vão fazer vezes 3 ou vezes 2,5, tá? E vocês decidam. Vocês vão ter o valor que é, vocês vão ter o valor que custa, e aí vocês vão colocar mais 1,75 da embalagem, né? Embalagem. Então, vocês fizeram o valor de 7 com 17 vezes o 3, que é para pagar o supermercado, pagar vocês e reinvestir, que no total ficou 21,51, que é o preço de venda, tá? E aí, agora a gente precisa acrescentar por último, a última coisa, a embalagem e a etiqueta, tá, gente? Então, 21,51 mais os 75 da embalagem. E etiqueta, se vocês usarem etiqueta, tá? Então, 23,26. Esse é o valor que a gente precisa estar vendendo o nosso produto, tá? Para poder pagar o supermercado, para poder nos pagar e para poder sobrar pra gente poder reinvestir, tá, gente? Então, esse aqui é o valor que a gente precisa estar vendendo, tá? Eu poderia estar vendendo a R$23 cada caseirinho, tá? Então, por isso que é importante pra gente ver por que não tá sobrando dinheiro, por que não entra dinheiro. A gente precisa calcular para saber exatamente o preço que a gente precisa vender, para pagar o mercado, para se pagar e ainda sobrar dinheiro para a gente poder estar comprando mais material para confeitaria. Você tá otimizando o teu tempo também na cozinha, tá, gente? Então, por isso que é muito importante a gente calcular para a gente saber quanto que a gente realmente precisa estar vendendo esse produto. Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma, que tenha ficado claro para vocês como que a gente precisa calcular, tá? E se vocês lembrando, tá, que vocês podem estar fazendo vezes 3 ou vezes 2,5 também, tá? O que vocês acharem que fica melhor para vocês estarem vendo, para estar começando a vender, tá, gente? Então, façam o cálculo, qualquer coisa, me perguntem, tá? Que eu estou à disposição de vocês. Lembrando, gente, que esses valores são valores de supermercado, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ir em um atacado ou terem fornecedores, melhor ainda, tá? Vocês vão estar conseguindo um valor mais em conta para o produto de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e curtam o nosso vídeo. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.